Meus caros amigos, minhas queridas amigas, muito boa noite a todos. Eu formulo votos de paz, de bem, pedindo a Jesus nos abençoe e se mantenha entre nós na noite de hoje. É sempre uma alegria retornar a essa casa, alguns rostos eu já conheço, é sempre um clima de muita fraternidade, de muito evangelho. Poder rever Bezerra de Menezes, Kardec, o Dr. Marche, rever a cada um de vocês, rever os benfeitores espirituais que já se encontram presentes e poder, ainda que por breves instantes, formular algumas considerações sobre o Evangelho de Jesus na ótica da veneranda doutrina espírita. Hoje nos foi pedido conversar convosco sobre um livro de Divaldo Pereira Franco, da benfeitora Joana de Ângeles, Atitudes Renovadas. Tenho certeza que quando iniciamos o ano de 2024, o que mais nós queremos é renovar as nossas atitudes. E particularmente um capítulo que a mim me comove muito, chamado Enfermos da Alma. A pergunta que eu me faço todos os dias, quando amanheço e quando vou dormir nas minhas orações é a seguinte: será que eu ainda sou um enfermo da alma? E a resposta muitas vezes é positiva, mas eu peço a ajuda a Deus para que eu, a cada dia, possa ir vencendo a mim mesmo e ir logrando a paz de espírito, a consciência tranquila e caminhar com Jesus rumo a dias melhores. Em 1946, ainda no século passado, a Organização Mundial de Saúde cunhou um conceito de saúde conhecido, mas talvez muitos de vocês não conheçam, dizendo mais ou menos o seguinte: saúde não é apenas a ausência de doenças, mas um completo bem-estar físico, mental, social. Muitos de nós achamos que, se não estamos doentes, nós temos saúde. Só que não é verdade. Às vezes nós não temos doença alguma, mas nós não somos saudáveis. Porque para a Organização Mundial de Saúde, conhecida por OMS, para sermos saudáveis, precisamos estar bem da mente, do corpo e socialmente. A veneranda Joana de Ângeles acrescenta um outro prisma a essa definição, dizendo que nós igualmente precisamos estar bem enquanto espírito imortal que nós somos. Então vejam, para que eu seja saudável, eu preciso estar bem com as minhas emoções, com os meus pensamentos. Eu preciso estar bem com as pessoas, dentro de uma proposta de que eu não sou um ser sozinho no mundo, mas eu estou a todo momento convivendo, seja em família, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente da casa espírita. Mas eu igualmente preciso me dar conta que eu sou um espírito imortal, que caminho transitoriamente por um corpo físico, e não o contrário. Porque muitos ainda acham que nós somos um corpo físico e temos um espírito, quando em verdade nós somos um espírito e perpassamos temporariamente uma experiência material. O sorriso dela sempre me encanta. E eu olho ela na primeira cadeira aqui, recebo essa energia positiva. E para que a gente possa se dar conta de tudo isso que eu falei até aqui, eu quero narrar uma história para vocês. De um grande cardiologista norte-americano, situado na cidade de Nova York. O nome dele, Dean Ornish, o doutor Dean Ornish. Certo dia ele recebeu um judeu, um homem renomado em Nova York, que frequentava sistematicamente a sua sinagoga, tinha os seus afazeres durante a semana, era rico, mas naquela tarde em especial apresentava-se com o coração depauperado. E ele dizia: doutor, opere-me porque eu vou morrer. E o médico, curioso: eu é que sou o doutor e você já faz o diagnóstico. Como que você sabe que vai morrer? Ah, doutor, o meu coração bate descompassado. Eu sinto muitas dores.
A minha esposa diz que eu não vou durar muito. Curioso, na sua casa, além de você, médico, nós temos a sua esposa. Vamos fazer uma bateria de exames, para que eu possa fazer o diagnóstico. E a operação, doutor? Ué, mas quem diz quem vai operar ou não sou eu, concorda? Concordo, doutor, porque eu te conheço há muito tempo. Então eu me entrego em suas mãos. Sente-se, agora vamos conversar. Como anda a sua vida? Eu vim no cardiologista, eu não vim no psicólogo, nem no psiquiatra. Eu aqui cheguei porque o meu coração dói, doutor. Eu pareço que vou dar um infarte a qualquer momento. E o senhor vem me perguntar como anda a minha vida? Porque o corpo dá conta daquilo que vai na nossa mente. O corpo acaba sendo o repositório das nossas emoções em desalinho. Conte-me da sua vida. Doutor, eu me nego. Eu me nego a falar da minha vida porque a minha vida não te compete. Mas assim você está sendo grosso comigo. Eu sou o seu médico há muito tempo. Fale-me da sua vida. Comece falando sobre a sua atividade religiosa. Ah, doutor, eu queria mesmo falar sobre isso. Você não sabe. Quando alguém diz você não sabe, prepare, que vem história. Você não sabe que chegou um rabino novo na minha sinagoga. É mesmo? E como é esse rabino? Ele deve ter a metade da minha idade. E o que você acha do rabino? Ele pode ser tudo menos um rabino. Imagine, nós tínhamos um rabino da sinagoga de Nova York, um homem experiente, um homem maduro, que conhece a Torá e os profetas. Agora chega um mancebo, que tem a idade para ser o meu filho e quer me ensinar a Torá. Mas um dia eu fiquei com tanta raiva, mas tanta raiva que eu me levantei no meio da pregação ou do culto, pouco importa, porque os rabinos falam sobre a Torá. E o que você fez? Eu me levantei e com muita raiva eu dei-lhe uma lição de moral. É mesmo? Sim, eu disse que ele era muito novo. Eu disse que ele não tinha estrutura nem idade para ser rabino. E que ele voltasse para o lugar de onde ele veio. E que o rabino anterior fosse colocado de novo na nossa sinagoga. E o que ele fez? Ele olhou para mim. Parecia um profeta de Jerusalém. E me disse: meu irmão, me perdoe se eu não atendo às suas expectativas. Eu fui designado pelo colégio de Jerusalém para estar aqui. O rabino anterior já estava muito idoso, aposentou-se. Você pode me ajudar a ser um rabino melhor? Ao invés de me criticar, você pode me ajudar? Jamais. Foi assim que você falou com o rabino? Sim, porque eu sou um homem de brios, um homem orgulhoso. Estou vendo. Traga a sua esposa, eu quero falar com ela. Doutor, você não está entendendo. Quem está com problema no coração sou eu. O que a minha esposa tem a ver com isso? Eu quero conversar com a sua esposa. Doutor, não queira falar com ela. Bom, é a sua esposa ou é ela? Não, é a minha esposa. Traga aqui. E a mulher foi. O senhor poderia retirar-se da sala? Doutor, nós não temos segredos, doutor. E o homem ficou. Como ele é? Bom, doutor, ele é um homem extremamente autoritário. Porque ele berra de manhã até de noite. Tudo tem que ser conforme a vontade dele. Se sair um tio fora do que ele entende correto, ele vem com a reprimenda mais dura. E o homem contrariado: eu não sabia que ao invés de uma esposa, eu dormia com uma inimiga. Não, você não dorme com uma inimiga. Eu te amo tanto que eu quero te ajudar. Você está doente da cabeça, você não está doente do coração. O coração está dando conta dessa raiva, desse arrependimento, desse autoritarismo. E o médico: você precisa de mais algum diagnóstico? Eu acho que a sua esposa já o fez. Doutor, me opere, doutor. Bom, eu espero os exames. Vieram a bateria dos exames.
ele realmente estava com um problema crônico no coração. E o médico disse para ele: eu vou te operar, mas primeiro você vai se tornar um marido melhor. Você vai se tornar uma pessoa mais pacífica. E você vai na sua sinagoga no domingo e vai pedir perdão ao rabino. Jamais. Se você não pedir perdão ao rabino, eu não te opero. Doutor, eu vou morrer. Pois muito bem, que morra, mas eu não te opero. Eu vou em outro médico. Pois muito bem, que vá. Porque se ele te operar, o coração melhora, mas depois você fica doente de novo. Doutor, eu te conheço há mais de 30 anos, me opere. Peça perdão ao rabino. Vou pedir. Quando acabar a cerimônia no próximo domingo e ele sair de mansinho, eu cutuco pelo braço e peço perdão. Quer dizer que o senhor agride em público e quer pedir perdão no particular? Não. Quando ele estiver fazendo a oração e o sermão, o senhor se levante e peça perdão. Doutor, o que vão pensar de mim? Bom, o que vão pensar de você, eu não sei. Mas o senhor vai ter atitudes renovadas. Olha o título do livro. Vai deixar de ser um enfermo da alma. Doutor, eu não deveria, mas eu vou fazer. Chegou no domingo, o pastor começou. Falou de Moisés, falou sobre a Torá e o homem levantou. O rabino já pensando no que aquele homem iria fazer, ele abaixou a cabeça. Não, não baixa a cabeça, eu quero te pedir perdão. Perdão? Sim, porque algum tempo atrás eu te achincalhei no meio de todas as pessoas. Eu te peço perdão. Experiência não tem nada a ver com a idade. Eu é que sou um homem autoritário, que sempre achei que eu soubesse tudo. Eu adoeci do coração para ressignificar os meus passos. Você me perdoa? Vem aqui na frente, disse o rabino. Vamos interpretar a Torá juntos, porque não existe a melhor interpretação. Existem o estudo que se faz conjunto, e se você me ajudar, eu posso ser um melhor rabino. E ele se deu conta que ao invés de um adversário, o rabino poderia ser um amigo. Naquele dia, o judeu doente da alma saiu, parecia que tinha tirado 300 quilos das costas. Já tiveram essa sensação de quando sai 300 quilos das costas? E ele chegou no médico, pedir perdão. E a sua esposa, você não sabe. Eu agora estou levando café da manhã para ela. É mesmo? Vou refazer os exames. Afinal de contas, eu preciso saber a gravidade do seu mal cardíaco. Ele continuava um cardiopata. Só que o médico de Ornish objetou. Não preciso nem operar mais. Você tome esses comprimidos, faça atividade física, alimente-se melhor, trate melhor as pessoas e terá a vida em abundância. Doutor, mas eu estou bom? Sim, todos nós temos um médico interno. Todas as vezes que nós fazemos um compromisso com o bem, um compromisso com o amor, nós vivemos melhor. Eu poderia parar a palestra aqui, não poderia? Por que nós enfermamos? Existem as doenças físicas, os males do estômago, do coração. Existem os males decorrentes da gente ficar jovem há mais tempo, porque não tem velho, tá, gente? Tem gente que fica jovem há mais tempo. Mas grande parte dos nossos problemas estão aqui, na nossa mente, na nossa forma tresloucada de viver a vida. Porque a gente vive em meio a ódios, a ressentimentos, a brigas e quer ser saudável. Dá para ser feliz? Nós brigamos dentro de casa o dia inteiro. Com a esposa, com a filha, com o cachorro. E brigar com o cachorro é difícil, né, gente? Porque o cachorro, você briga com ele, ele te lambe. Você bate no cachorro, ele te lambe. Chega de noite,
vem o estômago, dá aquela queimação, eu não aguento mais tomar o omeprazol. Pare de brigar com a esposa. Passe a viver uma vida com menos rancor, menos ressentimento, e serás feliz. Quer dizer que eu não vou ficar doente? Não é bem isso. Quer dizer que eu vou ser mais saudável. E quando eu estiver doente, eu vou sarar mais depressa. Porque eu vou deixar de me comportar. Quando eu falo isso que eu vou dizer aqui agora, os jovens da Mocidade Espírita dizem assim: tio, você está ficando velho, hein? Vocês lembram do desenho Zé Colmeia e Catatal? Eles tinham vários amigos. Tinha o Pepe Legal, tinha uma hiena chamada Hard, um leão chamado Lipe. Nós, os brasileiros, hoje costumamos nos portar como uma hiena que anda com a cabecinha baixa e fica assim: ó dia, ó céu, ó azar. Só que a gente diz assim: ó política, ó calor, ó chuva. De terremoto a gente não reclama, porque no Brasil não tem, né? Está tudo dentro de nós. A benfeitora Joana de Ângeles, na mesma série psicológica, num outro livro, Desperte e Seja Feliz, ela nos diz que todos nós temos um médico interno, que o nosso organismo é um laboratório de extensas possibilidades, suscetível de auto-recompor-se ou auto-desarranjar-se, conforme as vibrações da mente. Nós nos tornamos doentes, enfermos da alma, porque nós não elegemos atitudes renovadas. Aí adoecemos. A neurolinguística e a neurociência chegaram à conclusão de que nós temos milhares de pensamentos por dia. Vocês sabem quantos pensamentos nós temos por dia? Alguém chuta? Cerca de 70 mil pensamentos. A gente acorda pensando, passa o dia pensando e vai dormir pensando. Quando vocês estão me escutando, vocês estão pensando, sabia? Uns estão pensando no que eu estou falando, outros estão pensando quais as contratações que o Flamengo vai fazer para esse ano. Outros estão pensando, o que eu vou comer na janta? Outros já estão pensando, será que ele vai acabar essa palestra às 19h50 ou ele vai atrasar? O fato é que nós estamos pensando durante todo o momento. Cerca de 70 mil pensamentos por dia. E nós nos habituamos a pensar sem ter uma disciplina nos pensamentos. Querem uma prova disso? Não pensem num elefante cor-de-rosa com um laço amarelo no rabo. Alguém aí não pensou? Tenho certeza que todo mundo viu o elefante amarelo com um laço cor-de-rosa no rabo. Porque a gente pensa para não fazer e a gente faz, porque está faltando disciplina. A mesma neurociência nos diz que desses 70 mil pensamentos, cerca de 80% a 90% não são elevados. Ou seja, de cada 10 pensamentos que nós temos, 9 ou 8 não presta para nada. E por quê? Porque a gente está pensando igual a hiena Hard. Está reclamando da vida, está reclamando do Brasil, reclamando dos políticos, está falando mal do vizinho, está falando mal do companheiro de casa espírita, está fazendo fofoca. Vocês sabem como é que espírita faz fofoca, gente? Um cutuca de ombro no outro, assim, ó. Nós precisamos orar por Beltrano. Quando vem com essa, nós precisamos orar por Beltrano, sai de baixo, porque vem fofoca. É porque eu vi fulano fazendo isso. Viu aonde? Viu nas redes sociais. Está acompanhando o outro o dia inteiro. É porque alguém me disse isso. Qual a fonte? Mas eu não sei, eu recebi isso no WhatsApp. Mas a pessoa é séria. Séria. Se é séria, não fala da vida dos outros. De cada 10 pensamentos que nós temos,
8 ou 9 não prestam. Porque nós estamos pensando em coisas ruins. E se nós estamos pensando em coisas ruins, nós estamos adoecendo ou ficando saudável? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente encosta na poltrona em casa e fica o dia inteiro sem fazer nada, vem pensamento bom? Não. A gente pensa tudo quanto é tipo de besteira. Aí vem as doenças. Artrose, reumatismo, problema no fígado, problema no intestino. E ainda tem uma música dos Titãs que diz: o pulso ainda pulsa. Porque a gente vai adoecendo do pensar descompassado. E eu aprendi com os antigos: mens sana, corpore sano. Essa é uma frase do poeta romano Juvenal. Porque se eu quero estar bem, eu preciso pensar bem. E o que é pensar bem? Se alguém me traz uma fofoca, vamos mudar o rumo dessa prosa? Porque isso adoece o fofoqueiro e adoece quem recebe a notícia. Se alguém me traz um dado negativo, vamos mudar o rumo da prosa? Porque a negatividade adoece quem traz a negatividade e adoece quem recebeu a notícia. Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Se eu ficar o dia inteiro assistindo o repórter, no final do dia eu estou um caco. Quer dizer que a gente vai se tornar alheio ao mundo? Não. Nós podemos ler, saber as notícias, mas não precisa ficar com aquela bateria em cima da gente de notícia negativa o dia inteiro. Procure as coisas positivas. Viva as coisas positivas. Ache as coisas positivas nas outras pessoas. Ah, mas tem gente que não tem coisa positiva. Será? Será que se a gente olhar direitinho não acha? Eu, depois que a minha esposa casou comigo, eu tenho certeza, tem gente com aspecto negativo, positivo, senão ela não tinha casado. Todo mundo tem um ponto positivo. Achar dificuldade no outro é fácil. Nós seremos homens de bem quando nós acharmos as virtudes. Quando nós conseguirmos verificar as coisas boas. E nós vivermos em razão dessas coisas boas. Pensemos nisso. Porque nós enfermamos da alma quando a gente pensa em problema, quando a gente fala em problema, quando a gente vive o problema. E quando eu digo isso em palestra, alguns no final chegam para mim e perguntam: mas o mundo é um problema. Mas Jesus veio ao mundo e não viveu o problema intimamente, ele estava em paz. Francisco de Assis esteve no mundo com um problema externo, mas intimamente ele estava em paz. Chico Xavier estava no mundo com problemas, mas intimamente ele estava em paz. Podem nos tirar tudo, dizia Viktor Frankl, mas a paz de espírito nunca. E olha que ele sobreviveu a 4 campos de concentração. Hoje a gente não consegue sobreviver a 40 graus. Ele sobreviveu a 4 campos de concentração com temperaturas a 20 graus negativos, comia um pão com um copinho de água por dia, apanhava 2 ou 3 vezes e era feliz. Dá ou não dá para ser feliz? Dá ou não dá para deixar de ser enfermo da alma? Tinha um relógio aqui, né, gente? Ah, tá vendo? Agora é digital. Eu ainda lembro daquele relógio analógico. Eu quero dar nessa parte final, porque me restam 20 minutos. Vocês perceberam que eu gosto mesmo de conversar, né? Nesses 20 minutos eu quero dar algumas receitas para que nós sejamos saudáveis. Não vou prescrever Rivotril para ninguém, tá, gente? Nem Novalgina. Até mesmo porque, sabe o que os médicos do futuro vão prescrever? Eu faço uma pós-graduação em neurociência. O remédio vai continuar sendo prescrito, mas em toda a receita vai vir
atividade física, melhorar a alimentação, melhorar o sono, melhorar os relacionamentos, que não adianta nada só tomar o Rivotril e continuar com a vida de ponta cabeça. Mas os remédios também são úteis, tá? Mas o que eu vou trazer aqui agora são alguns remédios para a alma. Se quiserem, podem anotar. Eu já decorei. O primeiro remédio para a alma chama-se amor-terapia. E eu pergunto para vocês, já amaram hoje? É sério, gente, não é livro de autoajuda, não. Eu ia fazer palestra num grupo espírita. Olha, eu me esqueci o nome do lugar. Aqui tem Itaipu e Itaipuaçu, é isso? Em Maricá. Aí chegava um senhor simpático e me perguntava assim, eu já disse que te amo hoje? E eu perguntei para ele, o senhor nem me conhece, mas você é um filho de Deus. Se é filho de Deus e Deus é meu pai, você é meu irmão, então eu te amo. E eu achei tão engraçado aquilo. Porque hoje, quando a pessoa chega para a gente quer logo saber, será que torce para o Flamengo ou torce para o Vasco? Será que vota na direita ou vota na esquerda? Será que é homo ou heterossexual? Será que gosta do Biden ou gosta do Trump? Porque o nosso amor é condicionado. E aquele senhor me perguntou, eu já disse que te amo hoje. Aí eu fiquei tão sem jeito e me senti tão pequeno que eu respondi para ele, eu também queria dizer que eu te amo hoje. Poderia até ser que eu não amasse, mas eu aprendi a amar naquele momento. Porque foi tão sincera aquela afirmação e eu me dei conta de que o amor revitaliza a alma. Já se deram conta que as pessoas que odeiam são doentes da alma? Que as pessoas que estão sempre dividindo são doentes da alma? Que as pessoas que estão sempre com raiva são doentes da alma? A raiva, gente, é um tóxico. É um bombardear das nossas células. A gente vai bombardeando, daí a pouco vem refluxo, raiva. Gastrite, raiva. Por que nós sentimos tanta raiva? Porque o outro pensa diferente de mim. Ora bolas, mas o outro pensar diferente de mim deveria ser bom, não é verdade? Deus me colocou numa família tão assim especial, que lá na minha casa o único espírita sou eu. E eu diria para vocês que eu sou o piorzinho, tá, gente? Minha mãe é católica, minha irmã é católica, o meu pai gosta mesmo de um terreiro de Umbanda. E eu aprendi a conviver com todo mundo. A minha mãe é conservadora, o meu pai é progressista. Já pensou se eu escolhesse um lado? Papai, agora eu não te amo mais, porque eu estou do outro lado. Eu nasci numa família que eu aprendi a olhar para as pessoas como eu olho para um campo. Melhor dizendo, para um canteiro. Se a gente olha um canteiro só com rosas, ele é bonito. Mas não parece que está faltando algo? Se a gente colocar ali uma violeta, e colocar um lírio, e colocar um crisântemo, não fica ainda mais bonito? Então, amar é o exercício de entender que o outro é diferente de mim, que o outro pensa diferente de mim, que ele não é um apêndice da minha vontade. Gente, quando a gente olha para as guerras do mundo, por exemplo, árabes, palestinos e judeus, eles são irmãos. Porque os judeus são filhos de Abraão, com Sara, e os árabes são filhos de Ismael, também com Abraão, são irmãos. Ambas as religiões, inclusive a nossa, a cristã, é abraâmica. Estão brigando por quê? Por território? Quando a gente morrer, a gente não leva território. Estão brigando porque essa religião é melhor do que a outra, mas as religiões têm por base o amor. Enquanto eles se matam,
estão ficando doentes. Olha quantas encarnações que se abrirão a posteriori para que possam retornar e aprender a amar. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente odeia muito, nós somos convidados a nascer no seio da família que a gente odeia. Sabiam disso? Cuidado com o que nós estamos odiando. Porque Papai do Céu, na sua terapêutica amorosa, pode nos tirar daqui e nos colocar lá. Daí Jesus nos ensinou: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Eu, quando olho para Francisco de Assis, para Madre Teresa de Calcutá, para a Irmã Dulce, eu fico pensando, qual é o segredo? Amor. Porque Madre Teresa de Calcutá era doente, mas saudável. Parece um paradoxo. Francisco Cândido Xavier, gente, tinha angina. Era praticamente cego do olho. Mas ninguém nunca viu ele triste, porque o amor revitalizava ele. Segunda proposta para nós sermos saudáveis: perdão. Perdão, terapia. Vamos perdoar. No mundo se acha que perdão é absolver a outra pessoa, não é assim? Perdoar é não permitir que o passado, nem a outra pessoa, nos impeçam de ser felizes. Ficou melhor? Eu em nenhum momento estou absolvendo o outro. Porque o outro, se errou, ele vai ter que se reajustar. Mas eu não preciso cobrar. Eu não preciso sofrer por algo que o outro fez. Porque senão eu fico doente junto. Então pensem comigo. O que fizeram comigo está onde? No passado. O passado já passou, não é verdade? Deixa o passado para trás. Viva o hoje. Porque o nosso melhor momento de ser feliz, lugar, aqui, tempo, agora. Não permita que o passado atrapalhe o seu presente. Nem dê a outra pessoa o poder de te tirar a paz de espírito. Olha que legal. Ele é que me ofendeu, eu que vou ficar doente. Deixa ele resolver a sua situação. Eu não vou me incomodar com isso. Eu vou ser saudável. Daí nós chegamos ao entendimento de que perdoar é um ato de libertação. Uma vez, eu estava na Semana Espírita do Norte e Noroeste Fluminense. E nós recebemos uma comunicação de uma senhora. E a comunicação era mais ou menos assim: meus filhos, perdoem. E ela contou a história dela. Ela contou que ela tinha muita raiva do marido. Que o marido a traiu. Que ela entregou a sua vida a esse marido e esperava muito dele. Mas quando ela ficou sabendo da traição, ela começou a nutrir tanta raiva, tanto ressentimento, que aquele tóxico acabou sendo drenado para o colo do seu útero. Ela fez um processo de câncer. Percebam, nós não estamos entrando no mérito se ela devia separar ou não, porque isso é da intimidade dela, cada um sabe de si. O que nós estamos falando é que quando ela guardou raiva daquele marido, a intoxicada foi ela. O marido se reajustaria dos seus erros, porque ninguém sai incólume da lei de causa e efeito. Se eu planto espinhos, eu colho espinhos. Mas quando eu não perdoo, eu acabo machucado. E ela termina sua carta dizendo: vamos perdoar. Porque perdoar não é absolver o outro. O outro, Deus sabe dele. Perdoar é angariar a paz. Eu achei aquilo tão bonito, que eu pedi permissão para poder contar aquela história. Receita para nossa saúde: perdoar. Terceira receita para nossa saúde: trabalhar no bem. Labor, terapia.
Gente, cabeça vazia, oficina da obsessão. Ou como diziam os antigos, do diabo. Como o diabo não existe, cabeça vazia, oficina da doença. Quando a gente se põe em movimento, a gente não tem tempo para pensar tanta besteira. Vamos trabalhar. Quando eu falo trabalho no bem, os bons espíritos, no livro dos espíritos, já responderam: trabalho é toda ocupação útil. Vamos nos ocupar de algo que seja útil. Antigamente se achava que quando a pessoa fizesse 50 anos era para esperar a desencarnação. Que tragédia, né? 50 anos hoje é o início da vida. Já não se chama mais terceira idade, já se chama a melhor idade. Porque a pessoa já criou os filhos, já teve a família, agora é para fazer coisas que ela gosta de fazer, para ser útil à sociedade, ser útil às outras pessoas. Não vamos nos entregar ao ócio. Há o tempo de descansar, mas há o tempo de ser útil. Vamos fazer algo que seja produtivo. Há tanta coisa que pode ser feita. Trabalhos na casa espírita ao montão. Trabalhos sociais, trabalhos na família. O que me move quando eu venho aqui falar para vocês? A vontade de ser útil. Tão somente isso. Gente, nós que fazemos palestras espíritas, não ganhamos nada. E deve ser assim. A nossa satisfação é colaborar com o nosso tempo e as nossas possibilidades, sendo útil às outras pessoas. Falando de Jesus para as outras pessoas. Porque pensem, eu sou um enfermo da alma, que aprendi a combater as minhas misérias falando de Jesus. Falando do bem, falando do amor, falando do perdão, falando do trabalho. Pensemos nisso. Quarta proposta para a gente caminhar para o nosso final: evangelho-terapia. Já se deram conta do poder restaurador do evangelho? Não é o evangelho decorado, nem aquele evangelho gritado. Eu tenho maior afeição pela igreja tradicional. Até 18 anos eu fui católico. Às vezes eu passo na porta de uma igreja, mas o som está tão alto, as pessoas estão falando tão alto. O evangelho é algo que a gente lê e deixa mergulhar nas nossas entranhas, porque a gente se vê naqueles personagens. Eu todas as vezes que fico muito triste, eu abro ali no Evangelho de Lucas para ler a parábola do filho pródigo. Aquele filho que pediu a parte da herança ao pai e foi para uma terra distante, onde gastou tudo com as prostitutas e ficou comendo comida de porcos. Não é o que acontece com muitos de nós hoje? Que gastamos os bens da existência, que gastamos o nosso tempo, porque comida de porco aqui é um simbolismo, tá, gente? Adversidade, doença. E Jesus, que era o mestre das metáforas, dos simbolismos, aquele menino caiu em si e voltou para dizer: meu pai, não sou digno de ser chamado teu filho, mas o pai, ponde-lhe um anel no dedo, calce-lhe sandália nos pés, porque o que estava perdido foi achado, o que estava morto renasceu. Olha o poder terapêutico. Todas as vezes que eu fico muito triste, eu abro no Sermão do Monte. Ali em Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Quando Jesus fala: bem-aventurados os pobres em espírito. Daí eu penso, como é bom seguir Jesus. No finalzinho, lá em Mateus capítulo 7, aqueles que ouvem as minhas palavras e as põem em prática, são como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Olha o poder restaurador disso.
Olha o poder restaurador quando a gente abre Mateus no capítulo 13 e estuda as parábolas do reino. O reino dos céus é semelhante a um comerciante que achou a mais bela pérola, vendeu tudo e foi comprar aquela pérola. Essa pérola é o Evangelho. O reino dos céus é semelhante a um pescador que lançou as suas redes e elas vieram abarrotadas de peixe. O sinal da abundância daqueles que procuram colocar sua vida em acordo com o Evangelho. Então, nós recebemos a cada dia esse convite para deixarmos de ser enfermos da alma e para seguir com Jesus. Que esse ano de 2024 seja um ano de atitudes renovadas, porque quanto mais a gente se renova, mais nós somos felizes. Vamos para a nossa oração, né? Que ele me pediu o serviço completo: barba, cabelo e bigode. Palestra, conversa e oração. Vamos orar. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito, e auxilia-nos sobremodo a entender que seremos saudáveis, que teremos felicidade quando cumprirmos os teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Abençoe a todos que aqui estão. Abençoe o Instituto Espírita Bezerra de Menezes e dai-nos a tua paz. Muito obrigado por tudo. Permaneça entre nós. Que assim seja.